praia ou areia do solo, são formados quase 90% de quartzo. Mas eu tenho outros minerais que também compõem areia. Certo? Então entendam que areia, silt e argila se referem a tamanho de partícula. Eu digo isso principalmente para a fração argila, que muita gente faz confusão. Tá? E muita gente erra quando a gente pergunta de composição de mineral. Tá? E que vai ser o tema da atividade aula que vem. Vai ser da atividade avaliativa, né? A aula que vem é sobre isso. E a argila é onde pega mais do que a galera erra. Tá? Dentro da fração argila, eu tenho argila mineral 2:1, argila mineral 1:1, óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de magnésio, tá? Eu tenho todos os óxidos do mundo formados dentro da fração argila, certo? Quando eu digo argila, não estou me referindo à mesma coisa. São várias coisinhas que têm o mesmo tamanho. Tranquilo? Tá? Quando eu digo para vocês que o horizonte C é formado de pedras, não é porque eu estou errando o nome. Ah, é rocha matriz, não pode falar pedra. Pedra é um tamanho de fração granulométrica, que para nós, agrônomos, não entra muito em questão, porque ele tem uma granulometria que para a planta não serve. Certo? Que não compõe a estrutura básica do solo. Tá? Mas para a engenharia, precisa. Você saber o que é um matacão, o que é um calhau, o que é um cascalho. Tudo isso são frações granulométricas, que têm origem da mesma coisa, do basalto, do granito, do que for. Só que tem tamanhos diferentes. Tá? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui e mostrar para vocês as frações. Aqui, ó. Tá? Ó. Isso são as frações granulométricas, ó. Matacões, calhaus, cascalhos, areia grossa, areia fina, silt e argila. Tem outras ainda subdivisões ali, tá no meio. Mas basicamente é isso. Todas vêm de minerais primários. Todas vêm de uma rocha matriz. Seja ela qual for. Certo? Tá? Então cuidado pra gente não errar aqui, ó. Entendido isso, gente? Entendido? Que areia, silt e argila são tamanhos, não são coisas, tipos, tá? Meu Deus, o que eu fiz? Tá? E aí, nas outras composições que a gente tem, que é a composição do ar, que são os 25%, que é a minha fase gasosa, o que eu tenho ali? Ar. E o ar é o quê? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, outros gases diluídos. É igual a atmosfera nossa aqui. Só que lá dentro. Tá? Olha. Tá? Sim, é onde ela se encontra. Mas o que tem dentro da fase gasosa? Gás. Atmosfera. Né? Gás é ótimo. Tá? Mas não é um oxigênio purinho. Tem misturas, assim como tem na nossa atmosfera. Tá? A composição é muito semelhante. O que vai mudar? Concentrações, principalmente de oxigênio e CO2, né? Que é a respiração de micro-organismos e tudo mais. Isso é importante saber. E a água do solo? É água e soluções. Fase líquida é água, que compõe alguns tipos de água que tem, e tem a solução do solo. Eu acho que eu cheguei a falar isso para vocês. Eu tinha um professor que brincava que a solução do solo é uma sopa de letrinhas. Cheguei a falar isso para você? Você não sabe? Eu confundo as disciplinas de vez em quando, tá? Eu não me falo. A solução do solo, gente, é chamada sopa de letras. É o quê? Água mais nutrientes. Ali dentro tem cálcio, magnésio, enxofre. Então, pensem numa sopa de letrinhas, é a solução do solo. Certo? Tudo dissolvido naquela água ali. Tá? E ela é, juntamente com a fase sólida, né? Claro, porque ela faz trocas, né? Ela é uma das principais. Sem a solução do solo, não tem crescimento vegetativo. Certo? A fase sólida, a gente até consegue dar uma escondidinha.
Você já deve ter tido aula com o João? Ele já disse que solo não importa? Que o solo não importa? Bota aí, Desculpa, ele já chegou nessa frase que ele fala que o sol não é importante? Já, né? Que o que vale é a luz, que a planta merece luz e água, tá? Às vezes a gente pode concordar, né? Mas a fase sólida não precisa de solo, gente, isso não cresce, tá? Ah, mas tem cultivo hidropônico. Beleza, cultiva tudo hidroponicamente para ver o que vai acontecer. Vê se tu consegue. Acho que não, né? Então precisa entender solo, então não dá para fugir, tá? Mas por que a solução é importante? Por que se diz que o sistema hidropônico é o suficiente para uma planta crescer? Né? É porque na solução que tu coloca no sistema hidropônico, faz uma analogia à solução do solo. Então tem tudo que é nutriente e a água, que é o veículo para as plantas conseguirem absorver esses nutrientes. Certo? Processo de temperismo, processo de transformação, só acontece se tiver água. Se não tiver água, não acontece. Tá? Então essa fase aqui é uma das mais importantes. Certo? Se não tem, não funciona. Se tem demais, também não funciona. Vai funcionar para uma ou duas culturas só. Para as outras não. Tá? Oxigênio, claro, também é extremamente importante, né? Porque o sistema radicular precisa de ar para se desenvolver. Mas a gente já tem algumas plantas que desenvolvem um sistema de tecidos de aerênquimas, né? Que conseguem manter o oxigênio só na volta do sistema radicular e fazer a troca e absorção de nutrientes. Tá? Por que tem plantas que morrem afogadas? Porque tem plantas que são adaptadas a condições de saturação de solo, né? Como o arroz irrigado. Como é que ele sobrevive? Ele tem no sistema radicular deles, né? Ao redor do sistema radicular, principalmente na coifa, tem uma lista, digamos assim, uma faixa de aerênquimas, que é um tecido que é rico em oxigênio. E esse tecido não deixa que a água chegue direto na raiz e ela não consegue respirar. Ela respira por esse tecidinho que fica ao redor dela. Assim. E algumas não têm esse tecido, então não são resistentes. E aí morre. Não tem muito o que fazer. Tá? Muitas plantas daninhas, né, ditas daninhas, né, são adaptadas a essas condições, né? Conseguem se desenvolver em ambientes extremamente saturados, né? Alagados. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Boa? Dá uma olhada, porque você estava no chão, gente. Ó, e aqui só para entender, porque daí eu tenho as outras águas, tá? Que eu quero falar para vocês. Fase sólida, então, ó, material mineral e material orgânico, tá? Aqui, ó, a fração mineral, ela também vai apresentar em determinado momento, dependendo do horizonte que estiver avaliando, frações termométricas maiores, tá? Como eu falei para vocês antes. Que são minerais primários ou alguns minerais que têm uma granulometria maior, tá? Dependendo da área do conhecimento que eu estiver avaliando, se for para pedologia, é importante eu saber essa informação. Né? Mas para a edafologia, que é mais para a produção vegetal, e eu trabalho nos horizontes mais superficiais, a parte mais de cima, essa parte de composição de minerais primários, ela é meio que relevante para a gente, tá? A gente precisa saber as frações granulométricas. Por isso, quando tu faz um laudo físico, o que vem no laudo físico? Quem aqui já fez uma avaliação, uma análise física do solo? Quem já fez um laudo físico de solo? Todos vocês já fizeram. Vocês entregaram para o produtor no mês passado. Né? O que tinha no laudo físico? E textura, classe e principal. Não, físico não. Mas ela está tentando, ué. Elas estão tentando. Não. Areia, silt e argila. Só tinha as três frações, não tinha mais nada, né? De informação ali. Física, né? Certo? Só tinha areia, silt e argila. Vocês leram o laudo? Claro. Umas 3 vezes até para ver se não tinha erros nenhum.
Tá? E a porção de sódio ficando da maneira orgânica. Aqui é a fase gasosa, a gente já conversou sobre ela, né? Não é que não seja tão importante, tá? Só que a gente não vai trabalhar mais, não é aprofundado com ela, tá? Vai ser mais superficial essa parte aqui. Porque a gente precisa entender essa interação entre essas duas fases aqui, tá? Na minha fase líquida, além desta solução do solo, tá? Que é a nossa sopa de letrinhas, nós temos mais 3 tipos de água, tá? A solução do solo, na verdade, ela faz parte de uma dessas águas, né? Nós temos a água higroscópica, tá? Essa água, ela é muito importante. Porque essa água higroscópica é aquela que está fortemente retida por absorção na camada sólida, tá? O que é absorver alguma coisa? É aproximar por ligações químicas, tá? Mas não absorver, fica retido na superfície, certo? Não faz parte da molécula, não entra para dentro da molécula, entendeu? Fica só na superfície, ligado por ligações químicas. Atração eletrostática, principalmente, certo? Tá? Está compartilhando elétrico ali, mas se precisar, a água sai fora, certo? Tá? Aquela molécula sai fora. Então, beleza. Essa água higroscópica está ali, ao redor dos ativos minerais. Vamos pensar aqui, ó. Uma areia, um silt e um argento. Onde está a água higroscópica? Aqui. Tá? Qual que é a função dela? Quando a gente fala em formação do solo. Quando a gente fala em processo de formação, qual que é a função daquela água ali? Ao redor das partículas. Intemperismo químico. Certo? Eu preciso da água higroscópica para que eu tenha a dissolução desses minerais e a formação de novas partículas. Certo? Tá? Então ela é extremamente importante, muito importante. Consigo tirar ela do solo? Consigo contabilizar ela? Consigo, tá? De que jeito? Mufa. Já ouviram falar de mufa? Mufa é uma estufa hiper, mega, ultra quente, que tu chega a temperatura de 1000 graus, eu acho, que fica tudo encandecido lá dentro, né? E aí tu retira essa água, certo? Você não tem como tirar. Ela tá junto ali, tá? No processo. Água capilar é a minha água disponível para as plantas. É dessa água aqui, esta seria a minha solução do solo propriamente dita, certo? É desta aqui que as plantas tiram os nutrientes que elas vão absorver. Não é da água higroscópica e não é da água gravitacional. É da água capilar. Certo? Como é que funciona essa água capilar? Como é que funciona o movimento dessa água no solo? Tá? O movimento dessa água é de baixo para cima. Certo? Por isso que eu preciso de partículas que tenham a capacidade de segurar as moléculas de água para que elas, por ascensão, subam nos capilares do solo. O que são esses capilares? São espaços entre as partículas sólidas, tá? Tão próximos um do outro, que permitem que as moléculas de água façam as ligações e vão encontrando o sistema radicular. Certo? Mas também é de baixo para cima. Mas como é que ela chega embaixo? Se a chuva é de cima? A água gravitacional. É aquela água que entra no sistema de cima para baixo e vai diretaço. Passa pelos macroporos e vai alimentando o lençol freático e fontes de água subterrâneas. E aí essa água que foi acumulada lá embaixo vem subindo pelos capilares e preenchendo o solo com água capilar.
Tranquilo? Qual que é a água importante para as plantas poderem absorver nutriente? Capilar. Qual que é a água que faz parte do processo de temperismo químico? Higroscópica. Qual que é a água que alimenta o lençol freático, fontes de água subterrânea? Beleza. Tá? Muito bem. Uhum. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. A gente vai falando as coisas, aí quando vê, tá lá o slide com as informações que a gente já falou, né? Então vamos reforçar, né? A minha fase líquida, então, é um fator muito importante para fornecimento de nutrientes para as plantas, porque é dali que elas vão tirar nutrientes. É o meio para a maioria dos processos químicos e biológicos que acontecem no solo. Tá? Existe um negócio que é importante você saber. Porta-letra tá shopping. O ar. A gente tem uma ideia da diferença de proporção entre as partículas, tá? Tá? Que a minha fase sólida, tá? Composta basicamente pelas minhas frações granulométricas, tá? Ela se organiza de tal forma que deixa entre as partículas espaços, né? Que são chamados os famosos espaços porosos, certo? São nesses espaços porosos que eu tenho a presença da fase sólida, da fase líquida e da fase gasosa, certo? É como se elas fossem competindo pelos espaços vazios que ficam entre esse arranjamento das partículas sólidas, certo? Tá? Junto aqui depois a gente vai ter matéria orgânica, vai ter outras componentes daquela fase ali, certo? Tá? Nesses espaços vazios que ficam entre as frações, tá? Nesses espaços vazios aqui, onde eles estão preenchidos por água capilar, é onde ocorrem os processos físico-químicos. É onde eu aproximo partícula, é onde eu dou espaço para a água capilar subir, é onde eu faço a liberação de cátions, faço as trocas, tá? É tudo nesse espaço entre as frações, tá? Que é ocupado, os espaços vazios, que é ocupado pela fase líquida, certo? Tá? A gente chama isso de complexo sortivo. Então nós vamos chegar lá, tá? Eu não quero entrar nesse mérito agora, tá? Então é nesse meio que acontecem os processos químicos e biológicos do solo, certo? É nesses espaços vazios ocupados pela fase líquida, tá? Principal meio para o movimento de elementos, né? E materiais no solo. Falamos na semestre passado sobre o movimento íon-raiz. O íon, cálcio, potássio, nitrogênio, fósforo, como é que ele chegava até o sistema da raiz? Por difusão, por fluxo de massa, interceptação radicular. A gente vai falar de novo, esse cara eu não falei, tá? A gente vai recapitular. E quem faz principalmente esse fluxo de massa é a água, né? Difusão é a água. Então são meios em que a água tem que existir para que aconteça essa absorção de nutrientes. Por isso que se não existe água, não tem absorção. Porque o elemento só consegue se movimentar no solo na presença da água, tá? A água dos óleos são aqui, ó, nutrientes, né, e outros elementos químicos, tá?
Isso aqui é uma informação interessante, tá? Que fase sólida, fase líquida e fase gasosa, fase líquida e fase gasosa, eles brigam pelo mesmo espaço. Pelos espaços vazios, pelos poros do solo, certo? E essa é a proporção ideal que o meu solo deveria ter de poros, de espaços vazios, tá? Para que a água conseguisse cumprir essa função, que ela consiga fazer os processos químicos, né, biológicos, e que o ar consiga chegar para o sistema radicular, certo? Para que eu tenha uma fase líquida adequada, né, e efetiva no solo, eu preciso que os meus espaços vazios entre as partículas sejam grandes. 1/3 dos meus espaços vazios totais tem que ser de macroporos, espaços grandes, e 2/3 desse total tem que ser de microporos, certo? Tá? Microporos é o espaço em que a água capilar vai subir. Então, são espaços bem pequenininhos, bem próximos do corpo, tá? Como é que a gente descobre macro e microporosidade? Como é que eu identifico isso, tá? Através do equipamento que a gente tem no laboratório. Ele está desmontado, né? A gente está no processo de organizar ele, tá? Em que eu faço a curva de infiltração de água no solo. Se for pressões, né, diferentes pressões exercidas no solo, eu consigo forçar a água a passar entre as partículas. Então, dependendo do tipo de solo, eu vou precisar de uma pressão maior ou menor para que aqueles porinhos sejam ocupados por água, tá? Vai depender muito do tipo de solo. Existem solos que não têm um poro tão pequenininho, um solo mais arenoso, não vai ter um poro tão pequeno quanto um lago de solo. Mas ele consegue, numa certa pressão exercida pela água, manter aquela água entre os espaços que ele tem, certo? Para aquele solo mais arenoso, o microporo vai ser um pouquinho maior do que um solo argiloso, tá? Mas os dois vão cumprir a mesma função. Se não existisse isso, um solo arenoso não poderia ter cultivo, né? Eu não poderia plantar no solo arenoso. E eu posso, tá? Porque são diferentes o tamanho desses poros aqui, dependendo da pressão que a água tem que exercer para subir, tá? Talvez para esse semestre a gente não consiga reativar as mesas de tensão, tá? Para fazer essas análises. Mas, quando a gente vai trabalhar com as características físicas, a gente vai ter a porosidade total do solo. Então a gente vai saber quanto de espaço vazio tem, tá? Só não vai conseguir dividir o que é macro e o que é micro, tá? No milagre pode ser que a gente consiga, mas não der, vocês já sabem que existe diferença de tamanho de poro, tá? Numa avaliação morfológica, tu consegue olhar, consegue mais ou menos identificar macro e microporos com lupa, né? Quando tem espaços vazios maiores, são macroporos, né? Sem espaço vazio, microporo, tá? Deixa eu ver uma coisa, você está ouvindo meu celular aqui, tá? Entendido aqui, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo, preso? Tá. Então vamos seguir. E essa água, tá? Eu não